Só mudando a pergunta, a qualidade da resposta e aquilo que você pode tirar da inteligência artificial muda, é isso aqui que vai fazer a diferença no trabalho. E eu não poderia terminar esse dia aqui sem te ensinar como fazer as melhores perguntas, né? Tem técnica para isso, tem metodologia. Então, quero deixar aqui uma das técnicas mais usadas para fazer pergunta. Agora chegou a hora de anotar, hein? Papel e caneta na mão. Toda vez que você for criar uma pergunta para o ChatGPT, você vai usar esta técnica e essa estrutura aqui, ó. A estrutura PACE, que a gente chama. Essa estrutura está dividida em 4 partes. Na hora de você criar a sua pergunta, primeiro você vai pensar num personagem. Você precisa dizer para o ChatGPT como é que ele vai agir, quem é ele, como é que ele tem que procurar essa pergunta lá dentro. A segunda parte da sua pergunta é a ação, é o que ele precisa fazer. Depois você vai criar um contexto, explicar em que condição que você quer essa resposta e qual é a expectativa sua, qual é o formato da resposta que você quer ver. Complicado, né? Vamos olhar um exemplo que vai ficar mais fácil? Olha só, eu peguei aquela mesma pergunta do que é matemática e eu mudei ela usando o método PACE. Então essa primeira parte, olha só como ficou a pergunta. Primeiro eu vou ler a pergunta inteira e depois eu vou explicar para vocês como é que eu fiz isso. Ao invés de eu perguntar para o ChatGPT o que é matemática, eu perguntei da seguinte forma: como um professor especialista em matemática e atualidades, explique o que é a matemática e como ela pode me ajudar no mundo atual, onde se encaixa o seu uso e como é aplicada no dia a dia. Traga exemplos e uma tabela de aplicação prática em diversos casos. Olha só, a mesma pergunta que a gente fez lá atrás, o que é matemática, mas agora ela está num contexto. Então, olha só o PACE funcionando aqui, ó, as 4 letrinhas, ó, personagem, ação, contexto e expectativa. O personagem é a primeira parte dessa frase aqui, ó, que está em verde. Como um professor especialista em matemática e atualidade. Então o ChatGPT nessa hora já sabe que o texto que ele vai criar, a resposta que ele vai te dar, tem que ser de um professor especialista em matemática. Ele não pode buscar lá no banco de dados dele o que um artista da televisão de comédia falou sobre a matemática. Ele já vai cortar fora esse texto, porque você disse qual é o personagem, quem que ele tem que ser para responder a sua pergunta. Depois de você falar qual é o personagem, eu fiz a ação. E qual era a ação? Explique o que é a matemática. A parte em branco aqui, segunda da frase, era só a pergunta anterior, ó. Ela coube num pedacinho. Então já falei quem é o personagem e já falei qual é a ação. Explique o que é a matemática. Depois veio o contexto. Como a matemática pode ajudar no mundo atual, onde ela se encaixa e como é que ela é aplicada. Então a resposta que vai vir tem que vir falando o que é matemática e como é que eu uso a matemática nos dias de hoje, como é que eu aplico ela no dia a dia. Não é só para explicar de forma acadêmica e de forma científica o que é a matemática. E por fim, essa última parte aqui em branco é o nosso E de expectativa. Como é que eu espero que venha essa resposta? Eu explico para ele como é que eu quero essa resposta, ó. Traga exemplos e uma tabela de aplicações práticas em diversos casos. Então aqui a gente passou pelas 4 partes do PACE. Ó. A primeira parte aqui em cima, em verde, professor especialista em matemática e atualidade, é o personagem. Explique o que é a matemática, é a ação, é a pergunta. Depois eu dei um contexto, né? Como ela pode me ajudar no mundo atual, onde ela se encaixa e qual é o uso no dia a dia. E por fim, a minha expectativa, como é que eu quero que ele crie essa resposta. Me traga um exemplo e uma tabela de aplicações práticas. Vamos ver o que acontece? Eu vou entrar de novo no ChatGPT aqui, ó, e agora eu coloquei toda esta pergunta. Ao invés de eu só falar o que é matemática, eu coloquei aqui, ó, como um professor especialista em matemática e atualidades, explique o que é a matemática e como ela pode me ajudar no mundo atual, onde se encaixa e como é aplicada no dia a dia. Traga exemplos e uma tabela de aplicação. Bom, para começar, o texto e a resposta dele já foi bem maior que a resposta anterior, nem coube numa página, ó. Ele explicou aqui o que é matemática, começou a falar onde é que ela é aplicada no mundo atual, ó, na ciência, na física, na engenharia, na computação, na estatística esportiva e, por final, ele trouxe a tabela que eu pedi na área de atuação e os exemplos de aplicação.
Viu como só mudando a pergunta, a qualidade da resposta e aquilo que você pode tirar da inteligência artificial muda? É isso aqui que vai fazer a diferença no trabalho.